Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do VZCast, o podcast do CRMVMG, da Medicina Veterinária e da Zootecnia. Aqui a gente traz atualizações sobre as duas profissões, o que tem de novo, falamos de carreira, agronegócio, áreas de atuação. E hoje nós temos um novo convidado aqui, né, doutor Afonso? Eu falo que é um tema hoje de muito interesse dos médicos veterinários e zootecnistas, né? Interesse porque a gente não tem esse conhecimento, nós não fomos preparados para isso, e isso, o que a gente vai falar hoje, é de grande importância vamos falar assim, no faturamento, né? Que os veterinários falam que trabalham, né? Que o mercado hoje cada dia é mais difícil e ganhando menos. Eu acho que a gente vai abordar é um sinal, umas dicas interessantes. Pois é, e acabar o suspense, né? O assunto de hoje é tributação em serviços veterinários. Nosso convidado é o Dr. Joaquim Paranhos Amâncio, superintendente aqui do CRMV, graduado em Economia pela UFMG, em Direito pela PUC, possui também mestrado em Banco de Dados Distribuídos e especialização em Engenharia de Sistemas. Bem-vindo, Joaquim. Obrigada por estar com a gente. Muito obrigado pelo convite. Bora lá? Vamos lá. Então tá, Joaquim, um dos assuntos, esse tema ele é complexo, né, como o doutor Afonso também abordou, mas uma coisa que tem sido falada desde o final do ano até o início é a questão da reforma tributária que impactou o serviço veterinário, né? Conta pra gente um pouquinho que impacto é esse, o que vai ter de benefício ou de possibilidade de benefício para os estabelecimentos veterinários com esse novo enquadramento. E qual era o enquadramento anterior e qual é hoje, né? O que mudou, que né? Mudou? Enquanto enquadramento contábil, não houve uma alteração específica, não. Se houve algumas alterações para mais na área do comércio de produtos veterinários, enquanto enquadramento. Mas enquanto alíquotas tributárias, houve uma melhora. Não foi aqui os sistemas... Isso mesmo, doutor Afonso. Não foi o que o sistema CFMV e CRMV esperava. Nós estávamos lutando por uma alíquota diferenciada e, infelizmente, ela não foi atingida. Mas, de qualquer maneira, já é alguma melhora para a tributação nos estabelecimentos médicos veterinários. E aí que fique claro que estamos nos referindo a hospitais veterinários, consultórios veterinários e clínicas veterinárias. E é uma porcentagem? Era 30%? Passou para 15% ou é o contrário? Isso, houve uma redução na carga tributária. Certo. A dimensão, ele depende de outras variáveis, então não tem uma dimensão única que pode ser estabelecida. Porque o regime, ele vai até de acordo com a receita do estabelecimento. Isso, com o faturamento. O que me chama, assim, hoje, por exemplo, tem clínicas que estão no Simples e tem clínicas que estão presumido. Lucro presumido. Lucro presumido. Qual a diferença do Simples, do presumido? E teria, assim, uma dica para a gente falar. Eu sei que é em cima de faturamento, correto? Está correto, é isso mesmo. Muda. Em cima de faturamento. E qual que seria interessante? Doutor Afonso, tem algumas variáveis que impactam, que geram isso também. Então, o faturamento ou a receita da empresa é uma delas. O número de funcionários também implica nessa situação. Então, assim, o simples é um modo mais, o próprio nome já diz, mais reduzido da tributação. O estabelecimento ele recolhe as alíquotas de uma forma mais simplificada. O lucro presumido são os mesmos impostos, mas a declaração é feita de uma outra forma. Correto. Então, eu sempre recomendo o melhor para a escolha é estar bem assessorado por um escritório contábil. Uhum. Esse é o principal, porque ele vai analisar e o gestor do estabelecimento veterinário tem que cobrar isso do escritório contábil. Eu sou uma clínica, eu tenho essa situação aqui, eu tenho comércio de produtos veterinários também. Porque a maioria dos estabelecimentos clínicos pode e deve fazer como complemento à venda de medicamentos veterinários. E mesmo que ele não faça a venda de medicamentos veterinários diretamente para o consumidor, ele tem que ter essa separação, porque num procedimento veterinário, ele vai ter o uso de seringa, vai ter o uso de agulhas, vai ter o uso de outros insumos
que na realidade ele está vendendo naquele momento, porque ele compra e aquilo faz parte do custo do trabalho dele. Então, quando ele emite a nota fiscal, aquilo deveria ser faturado à parte. E muitos faturam junto dos serviços veterinários, o que acaba elevando a taxa de imposto. Seria interessante, então, uma dica, assim, primeira dica, era esses insumos, ele está atrelado numa nota fiscal de serviço? Não, separado. Isso, como venda de medicamentos veterinários mesmo, que são, no caso aí, embora eu esteja falando medicamentos, mas são insumos veterinários. Mas assim, é só uma dúvida. Para ele vender insumos, entre aspas, medicamentos, ele não teria que ter um alvará não, um serviço a mais na clínica ou no hospital, que vocês chamam de... não é... Me dá uma... Ele tem que ter uma classificação do mas essa classificação ele não vai ter que gerar um custo maior para ele? Não. Assim, ele vai ter que fazer um planejamento tributário, o contador vai fazer isso para ele, de forma que isso se equilibre. O que acontece hoje, exatamente com o receio de pagar mais impostos, por ter que eventualmente abrir uma nova empresa para fazer o comércio daqueles insumos, então eu vou ter um custo maior. E não necessariamente isso é verdade. Isso só é verdade se não houver o planejamento tributário. Então ele precisa desse assessoramento para exatamente fazer essa divisão. Eu comparo isso e eu acho que os serviços eles se equivalem apesar da espécie tratada ser diferente. Os veterinários tratam as espécies animais. Os médicos tratam a espécie humana, né? Mas os serviços prestados, eles se equivalem. O que trocou ali foi o objeto do serviço. E você vai hoje num hospital grande, numa clínica grande, você vai ter notas fiscais separadas. Você vai ter os insumos e você vai ter os serviços médicos que estão ali. Na veterinária não é diferente. Desde a importância dos serviços até o comércio que é feito dos insumos. Mas para isso, Paranhos, eu não tenho que ter um CNPJ diferente? Um CNPJ do hospital e um CNPJ de varejo de produtos? Pode ser que sim, doutor Afonso. O recomendável ele vai estar dentro desse porque eu vejo que os contadores eles indicam essa... Isso, mas o que o senhor falou tem razão. E o ideal, eu acho que eu posso dizer que o ideal é este. Mas o planejamento tributário, o contador é que vai definir qual que é o melhor modelo tributário que você deve escolher. Certo. E aí ele deve ter sempre atenção, porque principalmente esses insumos que são utilizados nos estabelecimentos veterinários, muitas vezes eles recebem benefícios tributários por serem utilizados na linha humana, na linha humana e vamos dizer assim, na linha de saúde. Então, eles gozam de alguns benefícios, de reduções de carga tributária, e às vezes se tributa tudo como se fosse um comércio de um produto veterinário ou de um produto de uso veterinário, o que na realidade não é. Então, na verdade, é importante que o profissional ou o gestor que está à frente dos estabelecimentos tenha um contato com esse escritório de contabilidade para explicar no que ele vai lidar ali para ver a melhor forma, né? Não somente aquela contadora contratada para fazer as formalidades, né? Contribuir no planejamento financeiro. Isso. Como o doutor Afonso destacou aqui, essa gestão administrativa ela é muito importante. Porque, por exemplo, eu vou ter 2 CNPJs, eu tenho que ter um só. Pois é. Eu vou emitir uma nota fiscal só, eu tenho um prestador de serviço terceirizado que me presta serviço aqui de forma volante. Eu estou emitindo nota fiscal para ele, mas eu estou pagando tributo, ele não está. Então, como que funciona? Então, o gestor da clínica e o dono da clínica, eu acho que ele pode até dividir 2 figuras. Ele tem o gestor e tem o dono, que podem ser a mesma pessoa ou podem não ser. Né? Então, ele tem que sentar com o escritório de contabilidade e falar assim, eu tenho esse estabelecimento, eu uso esses insumos, eu vendo ou não vendo produtos veterinários, para ali se estabelecer qual que é o melhor modelo para aquele negócio. Eu não posso pensar que tudo é só
serviço veterinário. Porque o serviço veterinário ele ainda é tributado com alíquotas maiores que o comércio, tanto de insumo quanto de produtos de uso animal. Ô Paranhos, aproveitando já que nós estamos falando de contratar um serviço contábil, dentro de um dos nossos benefícios, a gente tem um benefício contábil. Não é isso? A gente tem esse serviço dentro do nosso, vamos falar assim, clube de benefícios. Você poderia falar o que esse benefício contábil pode trazer para o nosso ouvinte? Sim, é uma preocupação da gestão atual disponibilizar para os profissionais da medicina veterinária e da zootecnia serviços no tom de benefício, ou seja, nós disponibilizamos para empresas um cadastro hoje de 34 mil profissionais, onde eles podem comercializar serviços nos seus respectivos segmentos. E o Conselho mantém um cadastro aberto para qualquer prestador de serviço, para medicina veterinária, para zootecnia e para empresas desse segmento que queira se cadastrar e oferecer descontos progressivos para as empresas e profissionais. Então, no site do Conselho e no Instagram do Conselho, nós temos uma seção destacada onde nós listamos todos estes benefícios. Agora, é muito importante, doutor Afonso, uma questão que você destacou aí, que é a preocupação que eu penso que o senhor trouxe por ser um gestor de clínica, que é, Joaquim, eu pago muito imposto. Eu queria que os colegas soubessem que é só pagar imposto, porque hoje está tudo apertado, a gente tem que pensar nessas situações. A margem de lucro hoje, cada dia, concorrência muito grande, né? O mercado hoje. O que a gente vê falar, Paranhos, é concorrência desleal, né? E a concorrência desleal ela começa no fator pelo valor que se cobra do serviço e os impostos, as cargas altas. Então, essa é a minha preocupação. Uhum. Exatamente nisso é que o Conselho vem contratando e disponibilizando benefícios de forma que o profissional, ao contratar, ele vai contratar um seguro para o carro, ele vai contratar um serviço de contabilidade, ele vai contratar um plano de saúde, seja para ele, seja para os funcionários. É importante que ele visite o site do Conselho e visite o Instagram e veja quais estão lá. E aí ele avalia. Essa contratação, no meu caso específico, é interessante para mim? Então eu vou utilizar. Quanto que paga por isso? O soldo do serviço que está lá. E há preços melhores que se ele for contratado diretamente. Bacana. E, especificamente ao nosso tema, que diz respeito à questão tributária, né, o gestor, o dono da clínica, ele tem que exigir do prestador de serviço, do contador, do escritório de contabilidade, um planejamento tributário e financeiro para o caso dele, para aquele estabelecimento. Cada estabelecimento tem uma história, tem um modelo diferente. Isso muda no tempo, né, Joaquim? Esse planejamento foi feito para o ano que vem eu faço uma revisão, né? Eu faço isso mensalmente. Qual que é a relevância da revisão desse planejamento? Hoje, Natália, não tem nem como definir uma periodicidade. Principalmente no que diz respeito ao comércio de insumos e de produtos. Quando eu falo comércio de insumos, eu vou destacar mais uma vez. Muitas vezes profissionais nos ligam, que eu tenho uma clínica, tá isso aqui, mas como é que o senhor faz a venda dos insumos que o senhor utiliza no seu serviço? Que insumo? Uhum. Você está falando do que eu uso para fazer higienização aqui? Falei, não, o senhor comercializa gás, o senhor comercializa seringa, fio de sutura, soro. O senhor tem soro, exatamente, doutor Afonso. Então, o senhor tem que precificar isso e cobrar a parte. Né? Então, o seu serviço é na nota, isso aqui, que nisso o senhor não está gerando, o senhor não pretende ter lucro nisso. Isso é só o consumo que o senhor teve para prestar esse serviço. A sua natureza é serviço veterinário, mas ele tem que ser medido. E essa tributação, ela varia no tempo. Então, ela pode variar a cada 3 meses, a cada 6 meses. Podem surgir benefícios novos. Então, por exemplo, até na maquininha de cartão de crédito, que ele faz o recebimento, se ele não fizer separadamente, ou se ele não tiver essa identificação, ele pode ter uma tributação maior. Se ele considerar tudo, por exemplo, como serviço veterinário. Joaquim, você estava falando aí, negócio de maquininha.
Às vezes o colega, quanto é que você está pagando na máquina? A máquina custa 0 para mim, não pago taxa nenhuma. Mas às vezes a taxa do cartão é alta. Então, o profissional, o colega, ele tem que avaliar isso aí. E aproveitando hoje esse momento aqui, Natália, a gente fala muito em precificação. Veterinário, eu acho que a grande maioria, eles não precificam o seu serviço. Isso é fato. Ponto. Aproveitando a presença do Paranhos aqui, que é um expert, assim, quais são os itens hoje para o colega? Claro, a gente não vai ensinar aqui precificar, mas pontuar os itens relevantes de uma precificação, Paranhos. A primeira coisa que ele tem que estabelecer, doutor Afonso, o que é investimento dentro da clínica, o que é custo dentro da clínica e o que é serviço dentro da clínica. Por quê? Quando ele diferencia investimento e custo, ele pode reaproveitar o que ele gasta em investimento para reduzir o imposto de renda do estabelecimento. E ele pode utilizar o que é custo com as devidas alíquotas que hoje são cobradas no ICMS e em outros impostos que incidem. E os serviços dele, ele vai estabelecer, que hoje é a alíquota mais cara desses 3 que eu falei. Ele vai estabelecer exatamente essa correlação. E para fazer o custo do serviço dele, ele precisa dessa divisão. Então, do serviço específico médico veterinário, porque ele vai ter ali, o que ele tem? A hora que ele gasta para fazer, o tempo que ele gasta para fazer determinado procedimento. Então, ele tem que falar, ele tem que estabelecer uma planilha, quais são os procedimentos que eu faço aqui dentro do meu estabelecimento. Estabeleceu isso um por um. Quanto mais ele conseguir discriminar isso, mais próximo ao preço competitivo de mercado ele vai estar e melhor o resultado ele tem de remuneração. Uhum. Ele estabeleceu esses serviços, isso é como uma receita de bolo, ou como uma receita de empadinha, de coxinha, de qualquer coisa. O que eu vou fazer? Eu tenho um protocolo, me ajuda agora aqui, doutor Afonso, me fala um serviço de baixa complexidade numa clínica veterinária. Uma castração. Uma castração. O que eu preciso para fazer uma castração só do meu serviço? Eu gasto para fazer uma atualização técnica a cada 6 meses, a cada 3 meses. Isso tudo tem que ser. Eu tenho que colocar na planilha. Tem que colocar na planilha lá. O que eu gasto aqui de assessoramento para minha mão de obra? Não é o custo de um enfermeiro veterinário, não. O que eu preciso de assessoramento aqui? Para operar, para realizar o serviço. Um procedimento. Por exemplo, o anestesista. Entendi. Né? Eu preciso de algo mais. Agora, me dá um exemplo de um procedimento, por exemplo, de média complexidade. Um procedimento cirúrgico de média complexidade, por exemplo. Vamos falar, uma castração que eu falei, uma orquiectomia. De média, uma ovariosterectomia. Esse aí... Porque já tem que trabalhar dentro da cavidade abdominal, né? Do animal, então. Do animal, do paciente. Do paciente. Então, o que ele precisa para isso? O que ele diferencia nos 2 protocolos? Como que ele faria essa planilha? Ele pega a planilha, escreve lá o nome do procedimento. E ele fala o que ele faz em cada um dos procedimentos. Por exemplo, o tempo de anestesia diferente. Isso. Então, o colega tem que levar isso em conta, né? Seria isso. É isso. O tempo, eu gasto X para fazer esse serviço e eu vou gastar 3X para fazer isso. Exatamente. O tempo que ele precisa no pós-operatório de um procedimento e outro. E aí ele vai ter o cômputo final do tempo gasto em cada procedimento. Quanto mais ele conseguir alimentar essa planilha, ele discriminar os procedimentos dele e descrever os protocolos, ele consegue ver em nível de hora. Ele tem um número de horas que ele gasta do início do procedimento ao fim, ele pode usar como referência a lei que estabelece o piso do salário do médico veterinário e dividir isso por hora. Aí ele tem o custo que ele teria ali e aí ele vai embutir o que ele precisa ali, porque todo serviço é remunerado. Né? Um serviço contábil faz isso?
precificação? Ele pode fazer. O administrador de empresa é o profissional mais habilitado para fazer essa divisão para ele. Excelente. Ô Joaquim, a gente vê muita questão de tecnologia, né? Assim, cada vez maior, mas para facilitar a gestão dos estabelecimentos, o que a gente tem de novidade que a gente pode trazer para o pessoal? Porque você vai falando, parece simples, mas na hora que você pensa em executar, volta a parecer complexo. Tem ferramenta hoje, tem programa de tecnologia? Como é que está essa situação na medicina veterinária? Existem, Natália, sistemas. Aqui a gente divide também em duas situações. Você tem sistemas hoje de tecnologia da informação que assessoram o médico veterinário no desenvolver das suas atividades, né? Todas elas como baseadas em inteligência artificial, no caso aí generativa, né? E tem sistemas que vão ajudar na gestão do estabelecimento. É muito importante que ele diferencie esses dois e que ele escolha, por exemplo, principalmente não, desculpe, a palavra não ficou bem. Que ele escolha para a gestão um bom sistema de gestão, inclusive que faça a emissão de nota fiscal diferenciada de serviços e venda de insumos ou de produtos. Se ele faz em uso de colaboração a contratação de colegas por serviços avulsos, que hoje tem se tornado uma prática no mercado veterinário, que o sistema trate isso também. Então, no mercado hoje, você fazendo uma consulta nos principais sites de busca, você vai encontrar várias aplicações de tecnologia da informação, ou seja, soluções de TI, programas de computador que fazem esse serviço. Os próprios programas hoje de gerenciamento hoje de clínicas e hospitais, eles melhoraram muito, Natália e Joaquim, em termos de gestão não só operacional, né, como também gestão financeira do estabelecimento. Hoje mudou muito, porque antigamente, só para vocês terem uma ideia, eu tive que o meu sistema da minha clínica, ele era basicamente só operacional, não. Ele era só o cadastro. Um cadastro, ele era só o cadastro do cliente. Dos animais, né? Isso, e eu bolei, dentro disso eu coloquei vacinação, né? Você anotava a vacinação e quando que o paciente tinha que voltar, e anamnese, né? Prontuários. Basicamente era esse o sistema que rodava nas clínicas e hospitais. Hoje a gente tem vários sistemas aí, inclusive os veterinários, alguns acham muito complexo, porque a gente não tem essa formação, aquilo que nós falamos, da importância hoje que a grande maioria hoje dos médicos veterinários, eles não têm a visão e a gestão de um empreendimento, de ser um gestor empresarial, né? Principalmente financeiro, aí acho que torna-se ainda um pouco mais difícil para esse profissional. Então fica até uma dica aqui, ó. Aí essa dica vai para as empresas que comercializam esses produtos. Elas têm que tornar eles mais amigáveis aos profissionais para que eles consigam fazer uso dessas ferramentas. Justamente. Porque essas ferramentas, elas vêm reduzindo, inclusive, a parte inicial da nossa conversa. Elas ajudam na gestão da clínica. Na tomada de inclusive, decisão. Na questão tributária. Para que o profissional, o dono, não tenha que pagar ou cobrar impostos, tanto dos responsáveis pelos animais, quanto dos outros profissionais que prestam serviço em forma colaborativa naquele estabelecimento. E é importante o profissional se informar, né? Hoje tem várias formas de acesso à informação, né? Tudo muito evoluído, para ele até saber o que ele demanda desse sistema, o que ele deve estar atento. O que eu vejo tudo na vida mudou. Cada dia chega coisas novas para a gente aqui. Cada dia chega coisas novas para você que está aí. Né? Cada dia o cliente, o responsável, ele cobra, ele exige mais. E a gente vê essa evolução
né? A gente vê essa evolução que antes a gente era médico veterinário, era o recepcionista, era o cirurgião, era o anestesista, era o serviço de limpeza, tudo recaía nas costas do profissional. Hoje a gente já nota médicos veterinários que estão se tornando ser empresários, né? Os estabelecimentos estão buscando auxílios de gestores de RH, né? Gestores na parte financeira, contábil. Cada dia a gente está buscando melhorar esse atendimento contábil, porque a gente sabe muito bem que às vezes a gente acha que está pagando pouco, doutores, e esse pouco no final fica caro. Se você não tem uma boa assessoria contábil, corre o risco de amanhã você ter que fechar sua clínica, vender seu carro e sua casa para pagar a dívida, porque o governo não perdoa a dívida, né? Então a importância de você, às vezes, eu estou pagando muito, mas esse muito é pouco amanhã. Tem até um exemplo, né, Joaquim, que a gente comentou quando estava abordando esse tema para preparar as perguntas e tudo, que é o contrário do que o doutor Afonso está falando. Eu acho que eu pago pouco, né? E o contrário, eu estou pagando a mais do que o necessário, porque eu não tenho um conhecimento em qual enquadramento, não sei se a palavra é enquadramento, de quais tributos eu devo me encaixar. Então, eu vou pagando prefeitura e mais outros 3 acessórios, sendo que em um único valor eu resolveria aquela minha situação se eu tiver o conhecimento, né? Isso. E hoje, o que você falou e o que o doutor Afonso falou, se a gente unir as duas falas, nós estamos falando que nós precisamos profissionalizar cada vez mais os estabelecimentos. E o profissional, porque muitas vezes o médico veterinário, ele tem que gerir o estabelecimento, mas é ele que vai fazer os procedimentos clínicos ou cirúrgicos ali, é ele que vai dar assistência no setor de pessoal. Então ele pode fazer isso, mas é importante que ele tenha consciência que ele tem que profissionalizar, que ele tem que separar essas funções dentro do estabelecimento. Como você bem citou aí, e o que a gente comentou alguns dias atrás, uma profissional, ela argumentava que ela tinha que pagar algumas taxas para a prefeitura, que ela pagava um valor alto na assessoria de contabilidade e que ela era a única funcionária porque ela prestava serviço de forma volante. Então, ao ouvir isso, eu verifiquei que assim, a classificação da empresa estava equivocada. Porque se ela presta serviços dentro de outros estabelecimentos, ela não vai ter que ter alvará, por exemplo, sanitário. Porque ela não presta serviço em um local. O local onde ela já presta já tem o alvará sanitário. Isso é um exemplo. Então, o valor que ela pagava também, para a característica da empresa que ela constituiu, estava além da média do mercado. Mas como o foco dela era prestar serviços veterinários... Ela fez tudo. Ela fez tudo e falaram para ela que era assim, e ela tomou como verdade isso. Então, por isso que é importante escolher uma boa assessoria contábil e dali ela vai fazer toda a melhor gestão do estabelecimento. Paranhos, Pois não, doutor? você que é um cara que bate escanteio e cabeceia ao mesmo tempo, que eu falo porque o Joaquim Paranhos, ele é o nosso superintendente e ficou grande parte na ouvidoria também, né? E o que você hoje escuta mais de um profissional quando te liga nervoso, bravo, nessa questão aí não vou falar anuidade não, porque a anuidade talvez seja um dos maiores questionamentos, mas isso aí fica para outra oportunidade. Mas assim, o que você escuta de falar, eu tô nessa parte aí tributária e financeira, o que você mais escuta do profissional do nosso colega? Doutor Afonso, a maior reclamação, a mais frequente, ela está envolvida com o alto pagamento de impostos. E aí, na medida que a gente vai conversando, às vezes, com o profissional, e que geralmente é o dono da clínica, se verifica que ele não tem essa divisão que a gente conversou antes. Então, muitas vezes, ele está pagando o valor dos insumos como
com a taxação de serviços veterinários, que é quase, às vezes, pode ser o dobro e muitas vezes ele teria uma economia de 30% a 40%. Eu já fiz um cálculo para um profissional, via telefone aqui, que ele estava, só para vocês terem uma ideia, num procedimento, ao final do procedimento, na hora que ele emitiu a nota, ele emitiu uma nota para a pessoa de R$320. Aquela nota repercutia num custo tributário de R$86 na forma como ele estava. E se ele fosse fazer da forma que é aplicável, aquele imposto seria de R$33. 33 e uns quebradinhos. Então, quase... Né? Então, é 1/3 do valor. Né? Então, e aí você pega... Isso era uma nota. Né? Ele tinha um volume de aproximadamente... essa nota era de 320. Ele tinha um volume de 8 a 9 notas dessas diárias. Não. Imagina então, no final do mês. Isso. Só que muitas vezes... E isso doutor Afonso, não é uma exclusividade do médico veterinário. O médico veterinário, ele é preparado tecnicamente para atender animais e outras situações que decorrem dos animais, inspeção de alimentos, né, e outras situações que estão voltadas para isso. A gestão realmente é para outro tipo de profissional, mas então o que ele tem que fazer? Procurar essa solução. Qual que é a solução? Uma boa assessoria. É imprescindível. Às vezes, eu chamo isso de investimento. Qual que é a diferença de investimento e custo? Investimento eu aplico determinado valor e esse valor, em determinado período de tempo, vai me dar um retorno financeiro. Custo é aquilo que eu gasto para prestar o meu serviço, para fazer o meu ofício. Então, eu incorporo ele no preço. E o investimento eu posso, inclusive, abatê-lo no imposto de renda. Então, por isso que é importante escolher uma boa assessoria. Em Paranhos, a gente já... papo é tão bom, porque quando fala em dinheiro a gente fica entusiasmado. Uma das propostas que Minas levou para o federal, você poderia falar que eu acho que também ela vai diminuir o custo, né? Que é a questão do profissional que paga pessoa física, pessoa jurídica e RT do estabelecimento. Você podia comentar isso aí? Uma das propostas do Conselho de Minas, né, é que as sociedades médicos veterinárias unipessoais, né, ou seja, ela só tem uma pessoa e é um médico veterinário, que ela não pague anuidade como pessoa jurídica, como pessoa física, e anotação de responsabilidade técnica. A nossa proposta é que a proposta da diretoria do Conselho de Minas aqui é que permaneça a RT, né? Ela vai ser isenta do pagamento, porque você tem que identificar quem é o profissional, quem é o responsável pelo que ele estabeleceu. Outros órgãos consomem esse serviço dos conselhos de veterinária, por exemplo, para o CIPEAGRO do Ministério da Agricultura é necessária essa identificação, mas não faz sentido um profissional que tem uma sociedade unipessoal, que é ele, só ele que é dono, ele pagar anuidade como pessoa jurídica e ele pagar anuidade como médico veterinário e ser responsável até e pagar uma RT por si próprio. Né? Porque o responsável técnico, de forma geral, ele orienta um conjunto de pessoas sobre questões daquele nicho de atuação. Resumindo, hoje, pelas taxas que estão hoje, ele ia economizar qual o valor, mais ou menos, das duas taxas? Se a gente for somar as 3 taxas, que seria a anuidade do conselho, né, a anuidade de pessoa física, a anuidade de pessoa jurídica e a taxa de RT, elas somadas chegariam em torno de... Aí pegando a primeira faixa, que é o que a sociedade unipessoal geralmente está classificada, em torno de R$ 1.500. De R$ 1.500 ele vai passar a pagar R$ 632, tomando como base os valores de 2025. Falar em anuidade, chega muito para a gente uma dúvida, se pode abater a anuidade no imposto de renda. Essa aí, Natália, é uma questão que ela tem 2 respostas. Sim e não. Sim e não. Quando que ela pode ser abatida?
Quando o profissional usa um regime que a Receita Federal disponibiliza, que ela chama livro-caixa. Então, tudo aquilo que implica em custo para o exercício dele pode ser utilizado. Ah, tá. Mas isso não é sempre. Por isso, mais uma vez, que a assessoria vai estabelecer para ele qual que é o melhor modelo que adere ao caso dele. Porque, às vezes, o livro-caixa pode tornar o recolhimento do imposto mais alto como um todo. Então, ele tem que escolher qual que é o melhor modelo. Então, se ele usa o livro-caixa, sim, ele pode abater a anuidade do conselho, não só a dele profissional, como a da empresa, no imposto de renda. Agora, se ele não usa o modelo de livro-caixa, ele não pode. Entendi. Ô, Joaquim. Os modelos aqui. Por exemplo, uma clínica, um hospital que tem faturamento até R$400 mil mês. Ele se enquadra no Simples, seria isso? Também, ele se enquadra no Simples. Acima de 500 mil, ele tem que sair desse enquadramento? Ou ele pode... Não, tranquilo. Ele, por exemplo, eu faturo até 400 mil, eu estou enquadrado no Simples. Acima de X de 400, eu tenho obrigação de mudar o meu... Acima do Simples, ele tem tetos que variam. Entendi. Né? Então, quando daquele ele chega teto, naquele limite, eu tenho que mudar. Ele tem que mudar para outro regime tributário. Entendi. Né? Então, tem lucro presumido. Hoje são 6 regimes no total. Então, o ideal é que ele esteja... Eu estou voltando para a mesma tecla lá. Ele chega com o contador dele e fala assim, olha, eu tenho isso aqui. O que você faz na sua clínica? Você só faz serviço veterinário? Não. Eu vendo produtos de uso veterinário. Mas no serviço eu tenho insumos também. E eu quero cobrar à parte isso. Porque o que a maioria dos profissionais faz é embutir dentro do custo do procedimento os insumos. Então ele tem que separar isso, porque a tributação é diferenciada. E aí, né, quando ele junta isso, aquele exemplo que você deu da nota de R$300, é quase a margem de lucro. Se ele fizer esse cálculo, ele abre um ralo e o lucro dele está indo embora por causa da alíquota que ele está lançando errado, né? Exatamente isso. Exatamente isso que você falou. Aí é que está a importância. Às vezes, a escolha do menor preço da assessoria contábil não necessariamente vai repercutir num lucro maior. Talvez até o contrário. Mas o veterinário tem que estar sempre atento e sempre exigindo dessa assessoria o melhor modelo para o caso do estabelecimento dele. O nosso objetivo maior com esse podcast aqui, ou talvez um deles, mas eu diria o maior, é alertar a classe médico-veterinária, mesmo o profissional que presta o serviço volante, né, presta em outras clínicas em sistema colaborativo, também está nessa conversa nossa. Ele é o exemplo que nós falamos aqui, que pagava taxa de R$400 para a prefeitura, que pagava 3, 4 valores de impostos que ele não precisava estar pagando, que requeriam dele nota fiscal para não ter ali a vinculação trabalhista. Então, tudo isso por uma ausência de assessoria. Ou de esclarecimento, e a ausência desse esclarecimento, que se fique claro também, não é porque o profissional não teve condição de pensar ou de saber disso, ele não sabe. E não é só o médico veterinário, não. Também assim a gente põe outros profissionais da área de saúde, o dentista, o fisioterapeuta, o médico, todos eles têm essa dificuldade. Ela é comum, talvez, para mim, que tem outra... A minha formação, outra formação. Paranhos, hoje os hospitais humanos hoje são todos pejotizados, né? E a veterinária está partindo para isso. E eu vejo os colegas falando, mas eu tenho que, além de eu vou ter que pagar impostos dos meus serviços, e além disso eu tenho que constituir uma empresa, eu tenho que ter um contador. Pode-se fazer, por exemplo, juntar 3 ou 4 ou 5 colegas que prestam serviço naquele hospital, naquela clínica, e constituir só uma empresa e
consequentemente, uma assessoria contábil? Sim, esse modelo ele é possível. É possível. Né? Quanto mais você aumenta o número de sócios, mais complexo fica a gestão, porque você tem mentes diferentes com interesses diferentes. Eu conheço estabelecimentos médico-veterinários que utilizam esse modelo com forma de sucesso, né? E, ao mesmo tempo, conheço estabelecimentos que tentaram esse modelo E não deram certo. e não deram certo, mais por uma questão de divergência entre os sócios. Então, qual que é a melhor solução? Não tem. A solução eu quero criar um modelo, eu tenho cinco colegas que vão prestar. Nós vamos prestar só numa empresa, só num hospital veterinário? A maioria não presta só nenhum hospital, ele acaba sendo volante. Então, com isso, aí é que acaba acontecendo o primeiro detalhe. Às vezes, um profissional ele presta serviço em um número de estabelecimentos maior do que o outro do quadro societário. Aí esse outro do quadro societário fala, mas eu estou pagando um imposto para você que está fazendo lá. Então, acaba esse sendo o fator que inibe esse modelo. Agora, sim, se todos prestam nos mesmos tipos de estabelecimento ou num número de estabelecimentos equivalentes, esse é um modelo que pode aderir muito bem. Mas isso não é uma falsa, eu não entendo tecnicamente assim, não é uma falsa facilidade que você vai juntar 5 profissionais para constituírem um CNPJ com o objetivo de facilitar, não é isso? É de diminuir custos, né? Mas aí eles vão ficar presos naquela situação ali. Não, porque na realidade, Natália, assim, enquanto modelo de empresa, né, essa empresa ela vende serviços veterinários, né? Se isso for bem definido no contrato social, funciona bem. Porque, na realidade, o que acontece? Você vai ter, se é uma pessoa, o custo fixo para a criação dessa empresa é o mesmo, para 1 ou para 5. Isso. Então, você vai diluir esse custo fixo. Entendi. Aonde que começa a ter os problemas? Quando os interesses mudam. Também, mas tem um outro... geralmente, você divide o custo também em 2 tipos de custo. O fixo e o variável. O variável está relacionado com o volume de trabalho que você presta. Quanto mais trabalho você presta, mais esse custo sobe. O custo fixo, o próprio nome dele já quase que diz, ele é fixo independente do número de trabalho que você presta ou do número de estabelecimentos que você atende. Então, se você consegue diluir esse custo fixo para um número maior de pessoas, o seu custo total acaba reduzindo. Entendi. Entendeu? E aí, doutora? E aí, o seguinte, a gente está dando tanta informação aqui, tem mais um ponto que eu queria trazer, é o seguinte, o profissional entendeu essa necessidade, tudo, mas ele não tem aptidão. E para ele não ir direto na contabilidade, contratar um gerente financeiro, administrativo é uma alternativa ou depende do porte? Quando que eu vou saber que isso é interessante para o estabelecimento? Eu diria, Natália, que assim, o primeiro passo é procurar uma assessoria contábil. Esse tem que ser o primeiro passo, né? E nessa assessoria contábil, mais ou menos o que o médico veterinário espera do responsável pelo animal. Me fala tudo o que você sabe sobre esse animal. Não é assim que você faz uma anamnese? Mas conta nos mínimos detalhes. O médico veterinário tem que fazer a mesma coisa com o assessor contábil dele. Fala, eu tenho uma clínica, eu vou abrir uma clínica, eu quero prestar esse tipo de serviço. Ele tem que primeiro mentalizar tudo que ele quer prestar serviço ou que ele presta naquele estabelecimento veterinário. E aí ele tem que falar, eu vou usar esses insumos, eu quero ou não quero vender medicamento veterinário. Quanto mais informações ele der para esse escritório, fala, agora eu preciso que você monte para mim um planejamento financeiro, um planejamento de gestão e um planejamento tributário adequado a isso. E revise isso. Ele já tem que falar isso desde o início. Eu preciso de uma revisão disso com uma periodicidade constante. E aí eles definem entre eles. Paranhos, você não acha que isso está mais enquadrado em consultorias do que em assessoria contábil? Ele pode, doutor Afonso, contratar um consultor para isso. Esse consultor, ele vai ter que ter conhecimentos contábeis quando não for um contador.
que a maioria o Entendi. é. Um administrador de empresa, um economista, também poderia fazer isso. Embora eu ache aí a figura estar mais próxima do contador. Porque o tributário hoje é o principal. E as assessorias contábeis, escritórios de contabilidade, geralmente eles contam com estes outros profissionais. Certo. Inclusive de RP, de pessoal, Uhum. né? Então, ao fazer isso, ele pode... É aquela questão do que a gente falou um pouquinho antes também, da redução do custo. Agora, ele pode contratar um consultor previamente e depois a assessoria? Sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Ele pode, inclusive, ver para ele, de acordo com o modelo, com o tipo de estabelecimento que ele quer abrir, qual que é mais... Interessante seria. Mais interessante e apresenta menor Resultado. valor de custo E o de melhor investimento. resultado. Isso. Até para você contratar um serviço, você tem que fazer conta, viu? Isso. Até para você contratar. Mas como é que tá o nosso tempo aí? Estourado como sempre. A gente só anda assim. Só, mas é porque o assunto é bom, vai rendendo. É porque, como eu falei, quando trata-se de dinheiro, né, a gente fica cada dia mais interessado em gastar menos e ganhar mais, né, Natália? Né, Joaquim? É isso mesmo. É isso aí. Alguma última dica, Joaquim, para os nossos profissionais, pessoal que está acompanhando a gente? Natália, tenho, e embora a gente já comentou com ela aqui no decorrer da nossa agradável conversa, né? É o profissional que é gestor da clínica, que é dono da clínica, mesmo que ele fale, eu já tenho um sistema aqui, eu já tenho um escritório de contabilidade aqui, e eu estou funcionando bem, repense. Repense sempre. O mundo hoje anda com uma velocidade muito grande. Inovações surgem a todo momento. Sistemas de tecnologia de informação para a gestão das clínicas, para sistema de vendas de produtos veterinários, da venda de serviços, todo momento muda. O doutor Afonso aqui mesmo mostrou um histórico de como era. Então, é importante estar sempre revisando. E na condição de superintendente do conselho, eu recomendo sempre estar atento e afinado com a assessoria contábil, com o escritório de contabilidade. Vocês estão verificando se o que eu estou vendendo aqui está nas alíquotas tributárias atuais? Tem algum que está com benefício? Porque às vezes esses produtos mudam as alíquotas de acordo com a mudança do mercado. Então é importante que ele esteja acompanhando. Ô Joaquim, ô Natália, sim. A gente creio que foi a última pergunta, creio. Porque eu queria, Joaquim, te aproveitar aqui, porque não é qualquer hora, qualquer dia, né? Que a gente possa voltar a esse tema é interessante, a gente vai voltar novamente. Fica à vontade. Né? Eu queria, Joaquim, dar uma dica, porque minha história, eu gosto de contar história, né? Eu comecei há 40 anos atrás com a maletinha, um termômetro e um estetoscópio. Vendi minha DT 180 e a mobilete da minha irmã e fomos construindo o que nós temos hoje. Né? Qual que é a dica hoje para aquele profissional? Ontem mesmo eu estive na UFMG, o conselho esteve na UFMG com a presença do presidente e eu abracei 80 colegas e desejei a todos sucesso, né? E assim, mas eu olhava nos olhos deles e falava, meu pai, meu Deus, como que eles vão começar nesse mundo hoje? Qual que é a dica? Porque eu acho que se ele pegar uma pastinha com o esteto e o carimbo, não sei se ele vai... Claro, um trabalho, com dedicação, todos nós vencemos. Mas qual que é a dica hoje? Não digo técnica, tributária, financeira. Qual o incentivo que você dá para esse colega que está começando hoje? A primeira coisa, doutor Afonso, é entender que essa angústia pós-formatura ela existe em todos. Essa insegurança se vai dar certo, se não vai. Formei, e agora? Né? Eu falei com eles, e agora fiz até uma colocação, porque antes teve uma apresentação da reitora, Sandra Regina, se não me falha a memória, que ela fala que vocês sempre serão um FMG. E eu, na minha fala, falei,
senhora me desculpa que a partir de agora vocês sempre serão CMVMG. Então, assim, aproveitando, o que a gente pode... Essa angústia sempre vai existir, faz parte, né? Se vai dar certo ou não. Mas, assim, ele ganhar 100 e guardar 50, como eu comecei, eu cobrava minha consulta 10, 5 eu investia na profissão e 5 eu guardava na poupança. Hoje, nos dias atuais, como é que funciona isso aí, para a gente encerrar com chave de ouro? Então, doutor Afonso, a resposta a essa angústia, a essa vontade do que vai acontecer, de descobrir o que vai dar certo. Né? Qual que é a dica principal? Saiba o mercado que você está entrando. Estude. Conheça bem aquele mercado. Uhum. Né? Não entre ali em qualquer segmento que você escolher da medicina veterinária, que tem uma amplitude enorme de atuação. Mais de 70 nós levantamos, né? Escolha bem, e quando você escolher, né? Quando eu falo escolha bem, não é porque uma é melhor ou pior do que a outra, não. Embora você possa ter segmentos que estejam com maior aglomeração em determinado momento e menor em determinado momento. Mas ao escolher aquela que você tem mais afinidade, primeiro, trabalhe com alguém que já trabalha com aquilo, procure conhecer bem aquele mercado, o que você vai prestar serviço, o que você precisa para prestar esse serviço e quais são as principais dificuldades que esse segmento te apresenta. Porque o consumidor está cada vez mais exigente, a informação roda com uma velocidade cada vez maior e você tem pessoas cada vez mais insatisfeitas com qualquer tipo de prestação de serviço. E isso, às vezes, nos deixa... Nossa, será que eu não prestei bem o serviço? Às vezes o problema não é seu. Às vezes o problema está no terceiro. Então, a gente precisa... sobre a ouvidoria que você me perguntou, repense. Conheça o mercado que você está, conheça a sua atividade. Ainda que você saiba tecnicamente o que fazer dentro daquele segmento, mas estude tudo amplamente que envolve aquele segmento ali. Às vezes eu falo, às vezes no meu caso, eu preparei para atuar na área de equino e depois quando eu entrei na área já de serviços, de prestar esse serviço, eu mudei para uma área de pequenos animais, né? E isso pode acontecer, isso não vai te deixar, eu falo assim, em desvantagem. Eu acho que isso é você estar atualizando para o mercado que você está vendo que é melhor do que você se preparou. Eu acho que nem sempre o que você preparou na faculdade é ela que vai dar certo amanhã. Mas ainda tem uma última coisa que eu gostaria de comentar. Você sempre foi assim, né, João? Uma das coisas. Para quem não conhece, viu, gente, ele é desse jeito. Uma das coisas que eu sempre vejo frequentemente aqui e que eu acho que deveria ser a última que qualquer profissional deveria fazer. Para você se estabelecer no mercado, é a qualidade do seu serviço. Nunca será preço. Bacana. Nunca será preço. Não pense que você abaixar o seu preço ao mínimo possível vai te fazer ter mais clientes. Não é isso, ou responsáveis de animais, não é esse o fator. O preço no mercado que vocês estão, o preço ele é dado pelaquele local, pelaquela cidade. Mas a sua qualidade de trabalho, ela não pode mudar por conta de redução de preço. E quando você reduz o seu preço, você obriga a outra pessoa a reduzir o preço dela, obriga o outro colega a reduzir. E aí entra nisso. Quando vê, o que faz para reduzir preço? Isso é matemática, vamos dizer assim, é matemática básica. Pura. Né? Eu tenho que reduzir alguma coisa. Eu falo sempre assim, vai chegar um ponto que você está pagando para trabalhar. Isso. E tem uma questão, tem uma medida que assessorias, essas financeiras e contábeis vão mostrar, que a gente chama de elasticidade. Quando eu reduzo o meu preço e eu não tenho um aumento de cliente proporcional, eu estou tendo prejuízo. Isso só se torna um resultado favorável quando eu reduzi o meu preço e eu aumentei mais que proporcionalmente o meu número de clientes.
Essa medida chama elasticidade de preço. Uhum. E a medida que a gente tem, e o que eu vejo aqui na prática e na nossa experiência aqui do Conselho, doutor Afonso e Natália, é que a redução de valor de serviço não traz ganho. O elástico não aumenta. Não aumenta. O elástico aperta. Na realidade, o que eu vejo, e aí é a parte lamentável, é que essa redução acaba reduzindo um pouco a qualidade do trabalho, porque essa é uma implicação. Porque os insumos têm como reduzir, doutora Afonso? Não tem. Né? Então, aí eu reduzo a qualidade. O que eu chamo de reduzir a qualidade? Eu tenho que atender mais rápido, eu tenho que atender mais clientes, e aí a qualidade do meu serviço, eu acabo no tempo perdendo aquele cliente que era um cliente já de muito tempo, gero insatisfação no meu mercado e não ganho nada com isso. Porque isso traz um resultado negativo no seu serviço. Né? Entendi, pois é. Então vamos lá, podemos encerrar, pessoal? Bora. Joaquim, muito obrigada pela sua participação com a gente, né, doutor Afonso? Foi muito importante a gente despertar nos profissionais, né, atenção para diversos pontos necessários na profissão, mas é sempre bom a gente acender um alertinha, chamar a atenção, né? Eu vejo isso, Joaquim e Natália, uma preocupação nossa em relação ao nosso colega, ao nosso profissional que está inscrito no conselho. O conselho, cada dia mais, ele está mais antenado, ele está mais sensível às situações dos nossos profissionais. É isso aí. Pessoal, agradecemos a todos que estiveram com a gente aqui nesse episódio. Fica aí o convite para seguir nossas redes, enviar suas sugestões e comentários e aproveitar, doutor Afonso, convidar o pessoal para conhecer os benefícios que o Conselho tem de parceria no nosso site, está lá no portal crmvmg.gov.br, na aba Benefícios. E aí pode conhecer esse benefício contábil quanto tantos outros que o Conselho vem firmando parceria aí. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito